Eles gostam bastante, né, de explorar esse tema. Aí eu só vou dar uma pincelada por cima, tá bom? Para que vocês possam relembrar. Então, a gente começou a gravar, gente. Boa tarde a todos. Nós vamos iniciar aí com as tectônicas de placas, né, ou as placas tectônicas, só que dessa vez mais específicas, as que estão aqui localizadas no continente sul-americano. E depois nós vamos trabalhar um pouquinho do modelo do relevo brasileiro. Pode passar, Dani, por favor. Pode passar, Daniel. As habilidades e competências são compreender e interpretar em textos ou iconografias. Iconografias é imagens, tá? Forma de atuação geológica da placa sul-americana, identificando suas consequências, notadamente as que justificam a configuração do modelo do relevo brasileiro, e identificar hipóteses e evidências que expliquem a configuração do relevo por meio de marcas e constatações geológicas decorrentes de distintas eras geológicas. Pode passar, Dani. Então, o que são placas tectônicas? Né? Como vocês estudaram, né, no ano passado, são os blocos continentais formados no centro da Terra, né? E a partir da origem, né, do magma, que é o material que vem do centro da Terra, ou que é produzido, né, no centro da Terra, as placas tectônicas são blocos rochosos semirrígidos. Por que eles são semirrígidos? Porque nós vamos ter locais onde elas são totalmente duras, nós vamos ter locais onde elas são mais flexíveis. Dependendo do material, né, pode ser totalmente flexível, que compõe a crosta terrestre, e a Terra divide-se em 14 placas principais. Então, nós vamos ter várias placas, mas 14 são as que mais configuram, né, o planeta Terra, as quais se movimentam sobre o manto de forma lenta e contínua, podendo aproximar-se ou afastar-se uma das outras. A movimentação das placas resulta na formação de montanhas, fossas, atividades vulcânicas, terremotos e tsunamis, que são os eventos naturais. Né? Pode passar, Dani. Então, nós temos aqui, né, as placas tectônicas que formam o planeta Terra, ou as principais, e hoje nós vamos aqui concentrar nossos estudos, né, na placa sul-americana. E aqui localiza-se onde o Brasil situa. Pode passar, Dani. A teoria das placas tectônicas, né, como vocês estudaram o ano passado, é a teoria da deriva continental. Vocês lembram desse conteúdo? Lembram? Sim. Sim? Que afirma, né, que há milhões de anos as massas da Terra formavam um único supercontinente, né, que nós tínhamos aí a Pangeia. Essa teoria foi confirmada, né, e por sua sucessora chamada teoria de placas. A teoria das placas tectônicas parte do pressuposto de que a crosta terrestre está dividida em grandes blocos, ou seja, as placas abrangem os continentes e o fundo do oceano. Essas placas movimentam-se sobre o magma, impulsionadas por forças vindas no interior da Terra. Portanto, a superfície terrestre. Professora, Oi, esse barulho não é gente querendo entrar? eu já autorizei. Ah, tá, desculpa. Não, imagina, Pedro. E elas são impulsionadas por forças vindas do interior da Terra. Portanto, a superfície terrestre não é uma placa imóvel, como era falada no passado. Então, a gente sabe que, né, o planeta está sempre em constante movimento. Pode passar, Dani. Então, nós temos aí a teoria da deriva continental, né? Nós vamos chamar de períodos geológicos, e em cada período geológico nós tínhamos uma configuração do planeta Terra. Hoje nós temos, né, esta configuração, que é a que mais chega próxima, né, ao centro terrestre. Ao centro terrestre. Tô doida, né?
que mais chega próximo à configuração do planeta que nós temos hoje, a superfície terrestre que nós temos hoje. Pode passar, Dani. Então, os movimentos das placas são responsáveis por uma série de acidentes geográficos, né, entre eles os vulcões, terremotos, tsunamis, como eu tinha falado, né, e também é responsável pela formação dos oceanos e a definição do mapa tal como nós conhecemos hoje. Pode passar, Dani. O movimento das placas também podem ser observados através de seus limites e são classificados como convergente, divergente e consecutivos, né? Divergente, que define a zona de construção da costa, convergente, define zona de destruição da costa, e os conservativos, onde estão as falhas que transformam a costa. Tá, Dani? Então, nós temos aqui o movimento, né, no interior da Terra e os agentes que formam o relevo. O tectonismo. Então, quando nós temos aí o movimento de tectonismo, as placas tectônicas se movimentam e elas configuram o relevo de forma que ela destrói a placa tectônica, né? Porque uma placa, ela acaba se movimentando sobre a outra e aqui ela vai desgastando a camada. Nós temos vulcanismos, né? Que quando joga o magma, né, quando sai aqui na cratera, né, e o magma derrete-se sobre a superfície, ele vai formar, né, o relevo, e nós vamos ter os abalos sísmicos que transformam o relevo, né, destrói para construir, de uma certa forma, né, mesmo que acabe levando vidas humanas, que a gente sabe disso, ou de outros seres vivos, mas para a natureza, destrói para construir. Pode passar, Dani. O tectonismo, ou diatrosfismo, é um fenômeno que está relacionado com o movimento das placas tectônicas presente na litosfera, que é a camada externa da Terra. Pode passar, Dani? A classificação é de acordo com o processo envolvido. Ele é dividido em duas maneiras, a zepirogênese e a exorogênese. As epirogênias, né, que também são chamados de movimentos epirogênicos, né, é um tipo de tectonismo que revela um processo lento de verticalização, que causa os levantamentos e os rebaixamentos da crosta, os quais sofrem diversas falhas e fraturas em suas estruturas. Podem ocorrer em sentido ascendente ou descendente, ou seja, movimento de soerguimento para cima ou de rebaixamento para baixo. Então, isso quer dizer que, se nós temos uma cadeia de montanha, esse movimento é quem forma as cadeias montanhosas. E as montanhas, elas podem tanto ter altitude maior, como altitude menor, de acordo com o movimento. Isso é óbvio que é imperceptível aos nossos olhos, mas se o movimento de soerguimento, né, tiver um movimento de pressão e temperatura para cima, a montanha ela pode crescer alguns centímetros. Se ele tiver um movimento de pressão descendente para baixo, significa que em outro lugar vai ter um movimento de soerguimento e naquele lugar vai ter um de rebaixamento. Então, a montanha ela pode diminuir, né, alguns centímetros ou graus de centímetros, vamos dizer assim. Quanto tempo dura isso? A gente sabe que o tempo da Terra não é o mesmo tempo do humano, né? Pode passar. A orogênese, também chamado de movimento orogênico, determina um processo de pressão horizontal, em que ocorrem os dobramentos e os enrugamentos das superfícies terrestres. Por exemplo, os dobramentos modernos, um tipo de formação geológica que forma as montanhas e as cordilheiras. Então, enquanto o movimento epirogênico levantava para cima ou rebaixava, o movimento orogênico vai formar dobramentos. Então, se tiver vários dobramentos, eu vou ter diversos tipos de relevo modelado, ou várias cadeias de montanhas formadas naquele lugar. É como se fosse várias verruguinhas, né? Pode passar também. Nós vamos ter os vulcanismos,
né, que é um outro processo que colabora com a formação do relevo. No entanto, ele está relacionado com a erupção vulcânica, ou seja, quando o magma que está presente no interior da Terra é expelido. Vocês lembram, né, como é formado os vulcanismos? Vocês lembram? Todos vocês lembram dessa primeira aula que vocês estudaram o ano passado, gente? Fala a verdade. Não, professora. Não? Bom, eu lembro, eu estudei, eu acho que eu fiz isso com o professor Iver, se eu não me engano. Terceiro bimestre do ano passado, né? Então, a gente sabe que o centro da Terra é formado por dois materiais, que é o níquel e o ferro, e esses dois materiais, eles estão em altas temperaturas, né? Qual é a temperatura do centro da Terra? Vamos lá. Qual é, Giovana? Professor, eu falei que eu lembrava que eu estudei com o professor Iver, não falei que eu lembrava. Não falei que eu lembrava do negócio. Vocês não lembram da temperatura do centro? Professora, Oi. é 5.000 ou é maior? 3.000 graus Celsius, né? Então, digamos que aqui é um caldeirão fervente. Aqui seria o núcleo terrestre. Lembram que as três camadas da Terra é o núcleo, o manto e a crosta, né? Então, nós vamos ter o núcleo, né? Então, esse núcleo aqui, né, ele chega a 6.000 graus Celsius. Onde tem o amarelinho, digamos que é sólido, né? Que é praticamente a bola de fogo. Onde nós vamos ter o entorno aqui, ele já é um material líquido, porque esse que é sólido vai sofrendo ali a temperatura e ele vai derretendo, se desgastando, fervendo, né? E aqui ele vai subindo, né? Porque a camada, elas são feitas, né, uma acima das outras. Então, elas deixam, né, espaço, digamos que seja espaço, só que a gente vai chamar de fissuras, né? E se caso cair em alguma prova de vocês, o espaço entre uma e outra são as fissuras geológicas, né? Então, onde, né, ele está fervendo, imagina uma panela de pressão, né? Subindo, fervendo, onde ele encontra, né, espaços, ele vai adentrando, só que quando ele vai subindo, aqui ele vai encontrando outras temperaturas, então ele vai sofrendo um resfriamento. Se caso ele encontrar fissuras e ele chegar aqui à superfície, né, é onde nós vamos ter as crateras vulcânicas. Então, esse material que sai é o magma, quando ele chega aqui, né, em forma de erupção vulcânica, né, ele vai se derreter sobre a superfície ou sobre a crosta terrestre e ele vai sentir, né, a diferença de temperatura, então ele vai resfriar. Quando ele sofre o resfriamento, é quando ele vai formando o relevo terrestre, né? Então, quanto mais material é derramado, maior é a camada, né, da crosta terrestre, ou da superfície, vamos dizer assim. Então, vários nominhos, né? Magma, que chega na cratera vulcânica, sai em forma de erupção vulcânica, que vai se derramando e formando o relevo. Entenderam? Aqui, né, o homem nunca vai chegar ao centro da Terra. De que forma a gente faz esses estudos? A gente, né, eu falo, né, a gente é o ser humano, de que, na verdade, são os geólogos, né? Então, de que forma os geólogos fazem esses estudos? Por meio de sondagem, né? Eu sei que o professor Iver falou para vocês, então eles acabam explodindo várias dinamites no centro da Terra, ou, né, a altas profundidades, que o homem só chegou até hoje a 150 quilômetros de profundidade do centro da Terra. Então, eles explodem a dinamite, por meio das ondas, das vibrações, eles conseguem identificar o material. Se é um material mais pastoso, se é um material mais rochoso, se é um material mais flexível, e assim, né, os estudos são feitos, mas todos por meio de sondagens, ou por meio das vibrações, das ondas que são emitidas do centro da Terra. Tudo bem? Então, aqui nós vamos ter o núcleo, depois nós vamos ter os mantos, né, que é o manto interno e os mantos externos, e a crosta terrestre. São as três camadas principais. E nós vamos ter os abalos sísmicos, né, como vocês estudaram. Os abalos sísmicos vai ser os terremotos, né? Então, os terremotos, eles são formados num hipocentro, e ele chega à superfície e vai chamar-se de epicentro. Então, onde aconteceu o epicentro, né? Então, a gente vai sentir os abalos, né, aqui na superfície, aqui nós não sentimos tanto, porque nós estamos no centro da placa tectônica, mas nos países que estão, né,
Nas laterais das placas tectônicas é muito comum eles, né, sentirem, né, os movimentos dos abalos sísmicos ou terremotos, tanto faz, né, com muito mais frequência, né, então é formado, né, a quilômetros e quilômetros de profundidade e é sentido na superfície. No Japão, por exemplo, tem terremoto todos os dias, isso é normal. Pode passar. Aqui seriam as ondas, né, onde o epicentro é formado e as ondas, né, são emitidas, e o que chega na superfície? As ondas que são emitidas do abalo. Pode passar. Os abalos, né, ocorrem através dos movimentos das placas tectônicas e da atividade vulcânica, designam um fenômeno que provoca uma vibração brusca na superfície da Terra. Quando ocorrem no mar, são chamados de maremotos ou tsunamis. Aqui em Santa Catarina é muito comum, a gente vê em algumas épocas, né, alguns tsunamis. Esses tsunamis, eles não são formados, né, e é como explica o movimento de epicentro e hipocentro. Eles não são formados aqui no Brasil. Na maioria das vezes é formado aqui no Chile. Então, às vezes, o hipocentro está lá no Chile, né, porque no Chile nós temos ali as cadeias de montanhas, nós temos as placas tectônicas que são vulneráveis ou que são formadoras de epirogênese, né, vamos dizer assim. Então, é formado lá, só que a vibração é emitida e chega aqui, né, em Santa Catarina. Outro estado também que sente bastante esses fenômenos é o estado do Ceará. Então, às vezes, o movimento é formado, né, a quilômetros e quilômetros de distância, mas a onda é emitida e a gente acaba sentindo a vibração. Só que em Santa Catarina, os tsunamis acabam sendo bem mais fortes, né? Porque está mais próximo ao epicentro. Pode passar, Dani. Então, aqui nós vamos ter o hipocentro, que é onde é formado, né? No centro do oceano, a quilômetros de profundidade. Nós vamos ter aqui as convergência das placas tectônicas. Lembrem que as placas são convergente e divergente. Em outro slide eu vou explicar. Mas essas placas aqui, elas são convergentes. Uma, né, acaba encostando na outra. Quando uma encosta na outra, ali é formado, né, o terremoto. Quando há o abalo sísmico, né, o movimento do tsunami também é formado junto, né, porque a água acaba se movimentando, né, e quando chega até a superfície, né, ali é onde aconteceu o epicentro, e as ondas são emitidas até longas distâncias, ou até onde pode se observar ou sentir. Pode passar, Dani. Aqui seria outra foto, né, só para mostrar para vocês, né, dependendo do grau de magnitude, né, pode se destruir tudo que estiver na frente. Eu acho que eu tenho outro slide que eu mostro para vocês. Pode passar, Dani. Ah, esse aqui, né? Então, assim, a escala Richter é a que mais mede os graus de magnitude dos epicentros e hipocentros, né? Tem uma outra também, mas não é utilizada. Aqui a gente mais estuda a escala Richter, né? Então, quando há um terremoto de magnitude de 2 a 3, ele é imperceptível, né? Então, a gente acaba não sentindo as ondas. Se for de 3,5 a 4,2, houve-se um barulho ou um tremor, né? Então, geralmente no Ceará, eles costumam muito, a terra tremeu, isso é muito comum, né? E é assim, não precisa ficar em desespero, é lógico que nós humanos vamos entrar em desespero, né, se nossa casa começar a tremer, mas é praticamente só o barulho mesmo. Agora, se for de 3 a 4, se for de 4,3 a 4,9, né, já há um balanço de móveis, pode quebrar pequenas coisas dentro de casa, né? Então, imagina se você estiver dentro da sua casa, de repente começar a ver caindo coisa, né? Já há de entrar em desespero. Se for de 5 a 5,9, né, desloca objetos pesados e racha muros. Se for construído de forma não muito segura, pode cair, a gente sabe disso. Né?
Aí nós vamos ter aqui, né, os de 6 a 6,9, danos consideráveis a edifícios, então aqui já começa a derrubar tudo. 7 a 7,3, danos graves a edifícios e quebra de encanamentos subterrâneos. De 7 a 7,9, de 7,4 a 7,9, graves danos, destruição de prédios, e se for acima de 8, é uma destruição. A gente já teve terremotos que chegou a quase 10, tá? Então, destruiu-se tudo. Essa daqui também eu acho bem legal, porque ele mostra, né, a força que tem, né, um evento desse, né, um fenômeno dessa magnitude. Então, nós temos aqui, né, de 10, aquele 2 que era praticamente imperceptível. Então, se for um terremoto onde tem uma magnitude de 2, né, então aqui, ó, acontece por ano mais de 1 milhão, raio moderado, né, energia liberada, 56. Então, é praticamente nada. Agora, vejam aqui, eu vou pegar se for um que tenha magnitude 4, acontece 10 mil, né, a cada ano, média de um tornado, energia liberada, 1,800, é isso, gente? 800 mil? Né? Vamos ver um de 7. Equivalente a explosivos, né? Tipo essa energia mesmo, que vocês vão ver que chega até uma bomba, ser uma bomba, né? Se for um terremoto de magnitude 7, né, nós temos 18 em média por ano, né, vai ser equivalente à bomba de Hiroshima. Então, ele já libera aqui, ó, 56 milhões, que seria uma carga de energia liberada. Praticamente já estourou tudo, né? Aí nós tivemos o do Chile, que foi, está entre os 3 que foi mais forte no mundo, que teve magnitude 8, em 2010. Detonação mais forte da história, né? Que foi como se fosse o negócio lá da Rússia, em 1961, que tem uma carga de energia de 18, eu acho que é mais de 18 milhões isso aí, viu? Aí o maior foi, né, no Chile, em 1960, e teve essa carga de energia liberada. Então, aí vocês que sabem estudar energia, né, aí vocês me dizem quanto é essa carga de energia aí. Então, imagine, isso aqui não sobrou nada, né? Nem os grilos para contar a história. Tudo bem? Pode passar, Dani. As placas submarinas, né? Assim como no continente, existem várias formas de relevo submarino, como, por exemplo, a bacia oceânica e as fossas marinhas. Vamos ver o que são elas. Os oceanos, né? Assim como o continente, possuem irregularidades na sua formação. Então, as placas, elas não são certinha, lisinha, perfeitinha, né? Elas são totalmente onduladas, irregulares, né? E assim sucessivamente. O estudo sobre eles teve início em meados do século XIX. No entanto, a busca com maiores resultados ocorreu apenas no século XX. Então, esses são estudos muito recentes, porque o homem não tinha tecnologia para fazer estudos mais aprofundados. Quando, né, eu acho que é isso mesmo. Pode passar, Dani, eu já expliquei. Só quando, né, passou a desenvolver tecnologia que começou a fazer os estudos das placas oceânicas ou das placas marinhas. As pesquisas contatam que no fundo dos oceanos as formas de relevo são plataformas continentais. Então, nós vamos ter aqui o continente onde nós estamos, depois nós vamos ter aqui já dentro dos oceanos. Dentro dos oceanos, nós temos os chamados taludes, né? Aqui nós vamos ter pequenas elevações, que nós vamos ter montanhas, vamos dizer assim, dentro dos próprios oceanos. Isso aqui seria uma bacia oceânica, que a gente chama de depressão. Nós vamos ter relevo de depressão absoluto e relevo de depressão relativo. Aqui nós vamos ter a placa tectônica formada totalmente. Nós vamos ter uma grande ilha, aqui, ó, tá vendo? Então, ilha é a parte que está submersa às águas. Nós vamos ter, né, outras formações, e aqui uma fossa abissal, né? Então, é uma depressão absoluta. E aqui nós vamos ter o continente onde nós estamos de novo.
A crosta continental, que é a que mais se aproxima de nós, né, corresponde à zona de transição entre a massa continental e o fundo dos oceanos. A declividade entre os pontos é modesta, o relevo possui 70 mil quilômetros, só isso, né? E 200 metros de profundidade. Eles falam só 70 mil quilômetros. A placa tectônica do Brasil, que é a que nós vamos estudar mais profundo agora. O Brasil situa-se no centro da placa sul-americana, como nós já vimos, né? Então, aqui nós vamos ter a placa sul-americana. Da parte oeste aqui, né? Nós sabemos que nós temos a Cordilheira dos Andes, então nós temos aqui focos, né? De epirogênese, lembram daquela palavrinha lá, e de orogênese. Como nós estamos aqui na parte leste, nós estamos 100% seguros. Que possui uma área de 43,6 milhões de quilômetros quadrados e aproximadamente 200 quilômetros de espessura. Essa placa move-se para o oeste, afastando-se da dorsal mesoatlântica e aproximando-se da placa de NASA e do Pacífico. Por outro lado, está localizada exatamente no centro da placa sul-americana. O Brasil quase não sofre grandes abalos. Há no país ocorrência de sismos de pequenas magnitudes. É aquilo que eu já falei para vocês, né? Onde mais se percebe? No estado de Santa Catarina, isso é fato. Né? No estado do Ceará também vocês vão ver de vez em quando aí, né, alguma coisinha. Ah, a terra tremeu. Decorrente do desgaste da placa. Pode passar. Então, nós vamos ter aqui, né, a sul-americana, que ela é convergente com a placa de NASA, mas nós não estamos aqui no oeste, nós estamos, né, na parte leste. Então, nós não temos aqui esses grandes eventos da natureza. Essas setas aqui são as placas que se afastam e as placas que se juntam, né? Então, onde nós temos as placas que se juntam é onde há os terremotos. Por que nós não temos? Porque a nossa placa é divergente da placa sul-africana. Lembra que vocês estudaram, né, que a placa sul-africana e a placa sul-americana, lá na Pangeia, elas eram juntas, né? Quando houve um movimento lá de separação das placas, elas se separaram e elas continuam se separando a cada ano, né, de 3 a meio centímetro, de 0,3 a 0,5 centímetros, elas se afastam uma da outra. Só que a gente tem que ter inteligência para saber se de um lado está se afastando, do outro está se juntando mais. Então, onde elas vão se juntando mais, vai ocorrer mais eventos de terremoto ou de abalos sísmicos. Pode passar. Pode passar. Tá. Aqui, né, as formas de relevo. Então, nós vamos ter aqui o continente, onde nós estamos bonitinho, né? Se nós estivermos aqui, né, como nós vamos estudar o relevo? Altitude zero, sempre em relação ao nível do mar. Então, a minha altitude é zero, altitude de relevo, nós chegamos aí a 11 mil metros de altitudes, né, montanha acima. Então, ao nível do mar, eu estou em altitude zero, de acordo com a minha elevação, meu relevo vai se modificando, eu tenho relevo de planície até 300 metros de altitude, 400 já começa a sair de planície, eu vou ter relevo de planalto, nós paulistanos estamos em um planalto. Se eu tiver, né, uma bacia, como vocês viram lá, eu vou ter uma depressão. As depressões, elas tanto podem ser absoluta quanto relativa. Essa depressão, ela é absoluta, porque ela está abaixo do nível do mar. Lembrem disso, tá? Depressão absoluta, abaixo do nível do mar. Depressão relativa está acima do nível do mar. Então, nós vamos ter apenas uma bacia. Nós vamos ter relevo de montanhas e assim sucessivamente. Então, são esses 4 tipos de relevo. Planície, planalto, depressão e montanhas. Pode passar, Dani. O relevo é a base da formação de diversas paisagens existentes no planeta, pois exerce influência no clima e, consequentemente, no tipo de vegetação. A geografia demonstra muito interesse nesses estudos, e isso ocorre porque é um elemento importante para a distribuição da população. Então, de acordo com o tipo de relevo, a população ocupa diferentes espaços. Ninguém vai morar no pico de uma montanha, né?
Por isso que a geografia acaba estudando nesse sentido. Pode passar. Outras áreas do conhecimento que se importam com o estudo do relevo, né? Mas a ciência que utiliza como assunto principal é a geomorfologia, que estuda os solos, e a geologia, que é quem estuda a dinâmica da Terra, né? Eu aconselho vocês aí, quem gostar desse assunto, pode fazer geologia e ficar rico e me convidar depois para ir tomar banho na sua piscina, né? Que é a profissão do amor. De maneira geral, podemos dividir as formas de relevo da Terra em 4. Vários processos influem nas formas de relevo. Podemos imaginar que o relevo é originário de uma série de esculturas. Então, lembre, estrutura é a forma do relevo, é como ele é formado. Escultura é o modelo, como se fosse a arte, aqui na superfície. Causadas por vários processos que podem ser divididos em 2 grupos, os endógenos e os exógenos. Isso geralmente sempre vai cair, gente, essas palavrinhas na vida de vocês. Endógeno significa que está dentro, exógeno significa que é fora. E eles são causados por atividade do interior que afetam a sua forma exterior. Então, o que vai formar o relevo? Tectonismo, vulcanismo e... Lembram qual é o outro? Pode passar, Daniel. Terremotos. O que forma relevo? Tectonismo, movimento das placas tectônicas, os vulcanismos, que são as erupções vulcânicas, e os terremotos. E aqui a gente chega no relevo brasileiro, tá? Então, o relevo brasileiro, ele tem essa configuração, né? Então, nós estaríamos aqui nas regiões de planície, onde nós temos os verdes, até 300, 400 metros de altitude em relação ao nível do mar. Onde nós temos os amarelos, a gente vai estar em áreas onde nós chamamos de planaltos. Os planaltos, eles variam, né, de 400 a 800 metros de altitude. Né? Onde nós estamos aí, de 800 a 1.000 metros, nós já vamos estar em altas altitudes, né? Então já temos aí grandes áreas, né, onde o relevo é totalmente alto, e os picos de morro, que é acima de 1.200. Então, nós temos bastante no Brasil também. Pode passar. Aí nós temos alguns professores que classificam o relevo brasileiro, né? O maior geógrafo do Brasil é o Aziz Abissab, então ele é quem descreveu totalmente o relevo brasileiro. Depois nós temos o Haroldo de Azevedo, né? E o Jurandir Ross. Então, sempre, se cair em prova, vai ser esses 3 personagens. Mas o Abissab e o Jurandir Ross, eles têm as que são praticamente científicas no Brasil. Então, o Abissab, ele fala que o Brasil ele tem essa configuração de relevo, né? Aqui nós temos o Planalto Central, aqui no Centro-Oeste, depois nós vamos ter, né, áreas de planície, aqui na Amazônica, nós vamos ter planaltos, nós vamos ter planícies, né, e algumas serras, praticamente aqui, né, do lado leste, e assim sucessivamente. Então, ele descreve que o Brasil é dividido dessa forma. Pode passar. Pode passar, Daniel? Aí já vem o Haroldo de Azevedo, ele já traz uma outra configuração, mas não vai fugir muito, tá? Porque onde é planície, né? O Planalto das Guianas aqui, Planalto Central, só que ele acaba, né, deixando maior. Nós vamos ter o Planalto Atlântico, que é aqui onde nós estamos, né, na região sudeste. O Meridional, que está aqui na região sul. E as planícies aqui, que seriam os campos sulinos, né? Quem foi vai para os campos sulinos, aquele povo que toma chimarrão, né? Os pampas gaúchos, vamos dizer assim. Pode passar, Dani. Então, são relevos de planalto, as áreas elevadas, constantemente erodidas, são formas de relevos predominantes no Brasil. Então, o Brasil é praticamente, né, uma grande planície, que é a amazônica, e depois nós vamos ter relevos de planaltos. Designam as superfícies planas com elevadas altitudes, que é acima de 300 metros, né? Há 3 tipos de
há 3 tipos de planaltos. Os sedimentares, que são formados por rochas sedimentares, cristalinos, formados por rochas cristalinas, e os basálticos, formados por rochas basálticas. O que vai diferenciar aqui? A estrutura da rocha, né? Eu não sei se vocês ainda lembram, mas daí vocês estudaram. O que é uma rocha basáltica, né? É aquela que é formada do basalto, do derramamento, né, daquele material que veio do centro da Terra. As vulcânicas é daquele material que vem do puro magma, então é formado de material que vem dos vulcões. E os sedimentares é que já é uma junção de vários sedimentos, então é um desgaste, vamos dizer assim. Tipo, tudo que for juntado na superfície da Terra e sofrer temperatura e pressão, vai se acumulando e formando sedimento. Então, caiu uma folha de uma árvore, ela vai grudar na rocha, vai sofrer temperatura e pressão e ela vai ajudar a formar o relevo. Aí vem, né, praticamente uma camada de areia, que a gente chama de solo, ou de material. Cobre aquela folha, aí vai sofrer temperatura e pressão e vai formando outras camadas e outras camadas. Isso é sedimento, vamos dizer assim. Então, é bem fácil, se caso cair em prova para vocês, identificar. Formado de outros materiais sedimentares, formado por rochas cristalinas, que é aquelas rochas basálticas, ou formado por vulcões, né, que é rocha vulcânica, vamos dizer assim. Pode passar. Aí nós temos os modelos de planalto no Brasil, né, então esses relevos aqui, que a gente chama de platôs. Os planaltos são elevações de relevo que possuem uma ampla extensão, e a parte mais alta do planalto é plana, suas altitudes são medianas, porque varia de 300 a 800 metros de altura, ou de altitude, em comparação com as montanhas, e bem maiores se comparadas às planícies. Os planaltos possuem delimitações claras, sendo divididos em 3 tipos: os planaltos cristalinos, os planaltos basálticos e os planaltos sedimentares. Isso aqui é relevo de planalto, né? Então, às vezes, a gente vê algumas, né, ondulações. Aqui na região do Sudeste, a gente vai estar no planalto de Mares de Morro, que o Aziz Yabisabi classifica dessa forma. Ele fala que a gente vive, né, em várias ondulações, então é como se fossem mamelados, por isso que ele classifica dessa forma. Pode passar. Né? E as planícies são áreas baixas, né, e elas são originárias de vários depósitos sedimentares, então, se está num lugar baixo, tudo que é carregado vai se acumular lá, por isso que eles falam que acaba sendo depósito de sedimentos, né? De origem fluvial e pluvial, ou seja, de água de chuva, de água de rios, de água de lagos, né, ou até mesmo do mar. Então, tudo que é carregado vai ser depositado na planície. As planícies designam as superfícies planas de baixas altitudes, até 100 metros, formadas por rochas sedimentares. As chamadas planícies litorâneas correspondem aos terrenos planos, próximo à região litorânea. E, de acordo com seus agentes formadores, as planícies são classificadas em costeira, que está próxima ao mar, fluvial, que está próxima aos rios, e lacustre, que está próxima aos lagos. Pode passar, Danizinho. Então, a gente tem aqui relevo de planície. Professora, a Amazônia é sempre desse jeito? Não, e nenhuma planície vai ser desse jeito, tá? Então, nós vamos ter períodos de cheia e períodos de seca. Então, é muito comum, períodos de cheia, a vazante do rio vai subir, vai ficar aquele terreno muito alagado. No tempo de seca, vai ficar um terreno seco. Então, essa rocha, quando ela está no período seco, ela praticamente vai rachar, porque a temperatura vai permitir com que ela sofra aquela pressão, ela não vai aguentar, então ela se quebra uma da outra. Que a gente chama de erosão. Pode passar, Dani. A depressão é um relevo que tem como características áreas rebaixadas. Eu acho que eu expliquei isso para vocês. Então, sempre que a gente tiver uma região muito mais baixa do que as áreas próximas locais, a gente vai ter um relevo de depressão. Como eu sei disso? Né? Porque vai estar bem mais abaixo. Se for muito abaixo do nível do mar, já é absoluta. Pode passar, Dani.
Pode passar, Daniela. Aqui, eu tenho relevo depressivo, ó. O entorno todo mais alto, e depois eu tenho a região depressiva. Pode passar, Dani. Aqui também o relevo de depressão, a diferença é que lá estava na parte marinha ou fluvial, e aqui já está na parte continental, então aqui seria a área depressiva. E as ilhas oceânicas, né, que são pequenas terras ermessas, né, do fundo dos oceanos. Pode passar, Dani, vamos ver as ilhas. Então, nós temos aqui nossas ilhas, né. As ilhas, elas são destinadas a vários fins, né. Entre eles, o que mais é utilizado é para turismo ou para residência de quem é um simples marajá, né, ou um simples barão, ou um simples, né, doleiro, ou seja lá quem for, né. Para turismo, então a gente sempre vai utilizar aí, né, quem não gosta de ir em uma praia onde temos uma ilha, né, Ilha Bela, por exemplo, Paraty, e entre outras. Nós vamos ter ilhas vulcânicas, que é impossível, né, só os cientistas conseguem se aproximar, porque para se aproximar de um vulcão, precisa ter uma roupa adequada, precisa ter conhecimento, do contrário, é humanamente impossível o homem chegar perto. E nós vamos ter algumas que são utilizadas para plataformas de empresas que são extratoras de petróleo, então a gente também utiliza para esse fim, ou gás, ou outras coisas. Tá bom? Pode passar, Dani. A ilha mais famosa do Brasil, né, ou então a mais rica, ou a mais, né, badalada é Fernando de Noronha, né? E aqui, para a gente finalizar, eu vou mostrar para vocês os picos de morro, porque nós não temos montanha no Brasil, tá? Para nós termos montanha, então, quando alguém fala, ali perto da montanha, não, no Brasil nós não temos. Porque para nós termos uma montanha, nós precisaríamos ter uma cadeia de montanha, né? Do contrário, não seria. Então, nós temos picos de morro. Então, o maior pico de morro no Brasil é o Pico da Neblina, tem essa altitude, né? Fica, né, na Amazonas, ou no Amazonas. Depois nós vamos ter o Pico 31 de Março, que é, tipo, praticamente irmão dele, fica, né, do lado, né, que também é na Amazonas, tem essa altitude, 2.974 metros de altitude. Nós vamos ter o Pico da Bandeira, que já fica aqui em Minas Gerais. Esse já é totalmente, né, muito visitado para turismo. Tem aí 2.891 metros de altitude. Ó, que bonito aqui, ó. Aí nós vamos ter também em Minas, né? No Minas nós temos vários. Aqui na Serra da Mantiqueira, né? O Pico da Pedra, também é utilizado muito para turismo. Em Minas Gerais, nós vamos ter também o Pico das Agulhas Negras, que não é nem sequer estranho esse nome, né? Com 2.790 metros de altitude. Em Minas Gerais, né? O Pico do Cristal também tem essa altitude imensa. E o Monte Roraima, com 2.734 metros de altitude, que fica no estado, né, que fica na Serra da Pacaraima, na fronteira entre Brasil e Guiana e Venezuela. Então, é uma tríplice fronteira, vamos dizer assim, né? Então, tem essas características aqui. E acabou. Prontinho, gente. Ok, gente? Alguma dúvida? Ok, professora. Uhum. Não, obrigada. De nada. Foi facinho, né? Vocês já estudaram isso. Alguém quer perguntar, fazer alguma colocação? Tranquilo, professora. Ah, então tá bom, Guilherme. Então vocês podem ir para a Serra do Caboral. Vou interromper a gravação, tá bom, gente? Ok, professora.